Hoje o vídeo é um tanto quanto polêmico, a falácia dos dividendos. Influencers, comentaristas, torcedores costumam falar muito bem da estratégia de dividendos. Eu comecei comprando ações e recebendo alguns centavos, hoje eu recebo milhares de reais e vivo de renda com base nos dividendos, com muita disciplina e resiliência alcancei a liberdade financeira. Mas peraí, será que isso é verdade? Quais os poréns, quais os cuidados que a gente deve ter na hora de pensar e compor uma estratégia de dividendos? Será que é bom mesmo ou a gente pode estar sendo talvez enganado aí pela mídia como um todo? Então, o objetivo do vídeo de hoje é ser bem prático, trazer alguns cases, cuidados que você deve tomar na hora de estabelecer uma estratégia de dividendos. Antes da gente começar, eu gostaria de te pedir a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber, você acha que faz sentido, você gosta de uma estratégia de dividendos ou você acha que não faz sentido? E que cuidados que você acha, antes de assistir o vídeo, que deveria ter dentro de uma estratégia de dividendos? Então fica à vontade para tecer os seus comentários. Bom, o que é importante a gente desde cara deixar claro? Dividendos não é dinheiro grátis. Você tem que entender que o retorno composto de um determinado ativo, ele é composto de duas formas. No retorno da ação, retorno acumulado do papel, do título, na valorização do seu papel, do seu título, com o objetivo então da gente pensar em ganho de capital. E a gente tem a outra fonte, que seria então a distribuição dos seus lucros e pagamento de dividendos. O que é fundamental a gente entender? Se eu tenho uma ação que valorizou 10%, então é uma ação que subiu 10% e não distribuiu dividendos. A gente tem uma outra ação que valorizou 8%, mas entregou também mais 2% em termos de dividendos. Na prática, o retorno acumulado entre as duas estruturas, a que rendeu 10 e a que rendeu 8 e entregou mais 2 em dividendos, na prática o retorno é o mesmo. Qual que é o porém que você deve atentar? Quando a empresa te paga dividendos, esse valor que ela te distribuiu de dividendos vai reduzir de fato o valor da tua ação. Ou seja, o teu retorno acumulado não vai mais ser 10%, vai ser 8%, a não ser que você reinvista os dividendos. Nesse sentido, qual que é o grande risco para uma estratégia de dividendos? Para aquele investidor mais leigo, ele não fazer, então, ou menos disciplinado, não só leigo, não fazer de fato o reinvestimento dos dividendos. E aí sim ele perder o poder então dos juros compostos ao longo dessa trajetória. Nesse sentido, você está perdendo o efeito do juro composto, da bola de neve, e está destruindo o poder de compra. Você está sacando, é como se você resgatasse parte dos seus valores. A lógica é que você tem um recurso, você utilizou desse recurso, você, digamos, tem direito a esse recurso do seu patrimônio e está então abrindo mão do reinvestimento. É como se você ficasse feliz por receber de volta restituição de imposto de renda, ou seja, mas o imposto que tu pagou na prática não era nem para ter sido cobrado, tu tá entendendo? Então a ideia dos dividendos é entender que você está sendo pago com o seu próprio dinheiro. Tu está abrindo mão de retorno acumulado para receber via dividendos. Ele não é algo que cai do céu no seu bolso e você vai viver disso. Claro que a valorização específica que se dá em relação aos dividendos, ela tem uma conotação muito emocional, ela tem uma conotação muito psicológica, porque você vê aquele dinheiro creditado na conta, você tem a sensação de ganho, você coloca a mão mais palpável, é uma sensação de prazer ao receber o dividendo. Enquanto se você tivesse e seguisse uma lógica de receber R$1.000 em dividendo, ele equivale na prática se eu tivesse das minhas ações todas vendido R$1.000 e colocado na minha conta. A lógica é a mesma. O que eu estou perdendo em termos de patrimônio é o mesmo, só que um eu recebi via dividendos, outro eu vendi e resgatei. Só que aí que tá, a psicologia financeira explica que quando eu faço uma venda, é mais palpável a questão de eu estar corroendo o patrimônio, de eu estar sabotando o meu patrimônio. Enquanto eu recebo via dividendos, opa, foi creditado, sabe? O que eu quero te explicar é que na prática é a mesma coisa, mas a forma como tu recebe muda a tua percepção cerebral sobre isso e faz com que tenhamos então tanta gente apaixonada pela questão dos dividendos. A psicologia comportamental, relacionada às finanças,
o campo de finanças comportamentais, ele foi liderado por Richard Thaler, basicamente Daniel Kahneman, que veio a falecer recentemente, e ele até explica assim, que de certo modo está até relacionado com aquela ideia de que uma perda tem 2 vezes a dor, né? Ela gera 2 vezes a dor do que um ganho de mesma proporção, ou seja, eu perder R$100 me dói 2 vezes mais do que eu ganhar R$100. A estratégia de dividendos, onde eu vendo para receber R$1.000 ou recebo R$1.000 de dividendos, na prática eu tirei R$1.000 do meu patrimônio de qualquer modo. Mas com um eu estou recebendo e outro eu estou vendendo, traz essa sensação que prejudica muitas vezes a interpretação do investidor. Óbvio que é importante no processo de alocação a gente buscar ser o mais racional possível e não deixar esses vieses emocionais impactar o nosso processo de decisão em relação aos investimentos como um todo. Ao mesmo tempo, é importante a gente basicamente entender a importância do reinvestimento, né, dos dividendos propriamente ditos. Tem uma história bem interessante, foi compartilhada até numa newsletter do Faria Lima Elevator, qual eu trago aqui, que foi base até desse vídeo. Ele fala assim na história de João e Maria. Assim, João e Maria compraram $10.000 em ações da Coca-Cola em 1962. Então, o João, aqui do meu lado, buscou fazer o reinvestimento dos dividendos. Todo e qualquer dividendo que ele ganhou ao longo desse período todo, ele foi lá e reinvestiu. Já a Maria basicamente ficou com o seu recurso alocado, mas cada dividendo que ela recebia, ela usava, ela não reinvestia lá em ações da Coca-Cola de novo. O que a gente percebeu? Assim, ao longo desses anos todos, a Maria recebeu um total, já corrigido pela inflação, próximo de $200.000 aqui de dividendos. E ela saiu então de $10.000 para $500.000 em termos de valor desse patrimônio de ações. Ou seja, vamos considerar uma riqueza total aqui da Maria, $200.000 de dividendos recebidos e foram utilizados e mais ou menos uns $500.000 que estariam então ainda em patrimônio de ações. Esse é a Maria. E o João, como é que ficou quando ele reinvestiu tudo? O João, ao final desse prazo, tendo reinvestido todos esses $200.000 de dividendos, com o efeito dos juros compostos, ele teria hoje $1.750.000. Então vejam que a estratégia de dividendos ela pode fazer bastante sentido se você reinveste 100% dos dividendos, você cresce esse bolo, ou seja, durante a fase de acumulação, se você quer crescer patrimônio, se quer alcançar a liberdade financeira, você não pode se auto-sabotar e resgatar os valores, porque senão você vai sabotar e vai estar como a Maria, você não vai ter um patrimônio tão grande para poder então viver de fato aqui, né? Quando você chega na sua liberdade financeira, chega no momento de aposentadoria, você sacar os dividendos, tudo bem, você vai estar correndo seu poder de compra, mas a ideia é você já estar aposentado, né? Você já está na reta final da vida. Agora, se você faz isso durante o período de acumulação, você pode não ter um montante tão grande, tal como a gente viu a Maria e o João e a diferença patrimonial que eles teriam tido ao longo desse período. Tá, Stefano, mas isso é uma realidade só americana, Coca-Cola e tudo mais. E no Brasil, se eu fizesse o reinvestimento de dividendos, isso faz diferença? Faz total diferença. Eu trouxe 3 cases aqui para mostrar para vocês o quanto que reinvestir os dividendos pode fazer diferença no retorno total agregado. O primeiro caso que eu quero mostrar para vocês aqui é da Taesa, basicamente, considerando lá novembro de 2007 até meados aqui de 2022. A linha azul do gráfico é uma pessoa que comprou as ações e não reinvestiu, e a pessoa que comprou as ações e foi reinvestindo, né? Então a Taesa é uma empresa que paga bastante dividendos. O retorno, a diferença de retorno, como vocês podem ver, é que é mais de 800% para alguém que fez de fato o reinvestimento dos dividendos. Em outra empresa, vamos pegar aqui a Eng. A Eng também, lá de abril de 2002, a linhazinha azul sem reinvestir os dividendos. E a linhazinha laranja, como você está vendo aqui na tela, é reinvestindo. A gente está falando aqui de uma diferença de mais de 1000% de retorno para quem reinvestiu os dividendos. E por fim, da Vale, que daí eu acho que é abismal a diferença, pegando março de 2000 até aqui meados de 2022, quem reinvestiu os dividendos na Vale e para quem não reinvestiu, teve uma diferença aí de mais de 2000% de retorno. Ou seja, a estratégia de dividendos ela até pode fazer sentido durante a fase de acumulação se você tiver a disciplina de fazer o reinvestimento daquele recurso e não sacar para pagar conta. Se você saca para pagar conta ou para usar para outros fins, você está se auto-sabotando. Se você reinveste, é uma bola de neve enorme que vai se formando. Ao mesmo tempo, você tem que ficar cada vez mais ciente de que o seu grande objetivo
né, quando na fase de acumulação, é crescer patrimônio. Né? Então, por isso que o reinvestimento é tão importante. Enquanto já na fase de usufruir, aí sim, se usar os dividendos que estão sendo pagos, pode ser até interessante, porque eles vão ser pagos, se o governo não mudar, de forma isenta e não tributável. Então tem essa vantagem. A ideia foi trazer esse estudo e mostrar que os dividendos, a estratégia por si só, ela pode fazer sentido caso haja o reinvestimento. Se não houver o reinvestimento e o teu foco é acumular patrimônio, balela, não faz sentido você ter então a carteira de dividendos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu quero saber se no final do vídeo fez sentido para vocês essa ideia dos dividendos. Se não fez, me conta aqui nos comentários. Se inscreve no nosso canal, toda segunda, quarta e sexta tem um vídeo novo. E aqui na Musa Capital nós somos consultores de investimentos, nós te ajudamos a montar a carteira ideal, se de dividendos e te ajudamos a fazer os reinvestimentos, ou se não, focado na carteira de crescimento através de um processo de value investing como um todo. Se você tem interesse em conhecer, acesse www.musacapital.com.br que um especialista do nosso time vai entrar em contato. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.